meu nome é Yolanda Silva e eu vou resenhar para vocês hoje o livro Bachelar, Pedagogia da Razão, Pedagogia da Imaginação, escrito o livro por Eliane Barbosa e Marli Buchan. Este livro aqui, apesar dele ser bem pequeno, ele é muito complicado, muito difícil, e eu vou fazer a resenha, mas eu acredito que eu irei remeter a esta obra mais à frente, principalmente falando um pouco da segunda parte, que é a parte assim que eu nem usei fichar, porque eu vou usar no meu trabalho, mas eu não quis fichá-lo para não perder alguma ideia importante, de tão complexo que é o livro, para você ver que às vezes tamanho não é documento, né? Então vamos lá, o livro começa contando a biografia de Gaston Bachelard, porque as escritoras dizem que não tem como separar a filosofia do autor com a sua própria vivência enquanto educador, filósofo e não sei falar, enquanto pensador da epistemologia. Então, Bachelard, ele nasceu no ano de 27 de junho de 1884. Ele se formou em matemática em 1912. Essa aqui ela vai fazer um panorama geral da vida dele. Ele entrou na. Ele nasceu na França, né, em Champagne, uma região. A cidade dele é bem esquisita, o nome é Bar-sur-Aube. Eu não sei pronunciar direito, mas eu vou aprender. Acho que quando eu terminar de ler toda a obra dele, eu vou pronunciar bem correto o nome da cidade que ele nasceu. E ele também, depois ele, em 1920, terminou a licenciatura em filosofia. Em 1927, doutor em letras pela Sorbonne. Em 1930 a 40, professor de filosofia da Faculdade de Letras de Dijon. Em 1940 e 1954, professor da Sorbonne. E morre em 62. Bachelard, quando ele começou, assim que ele terminou a licenciatura em matemática, ele foi chamado na guerra em 14. Ele passou 4 anos da vida dele meio atrasado por causa disso. E aí ele voltou, né, e começou a dar aula. E quando ele voltou, ele já estava casado, teve uma filha, a esposa dele acabou morrendo, então ele teve que cuidar da filha dele. Ele mesmo diz uma situação aqui que a vida dele foi toda, de certa forma, atrasada. Não atrasada no sentido de que alguém a atrasou, mas é porque as contingências fizeram com que o percurso dele fosse um pouco lento. E talvez por isso ele tivesse tanta maturidade para falar da forma como ele falou. Como vocês podem ver, Bachelard, ele é um matemático, né? Ele é o homem que ele mesmo denomina de diurno, ou seja, o que é um homem diurno, né? Que é o que a gente considera a obra diurna. Aquele pensador que é dado a conceitos, vamos dizer, concretos da filosofia, da ciência, da física, de tudo mais. Já o homem noturno, né, que de acordo com Bachelard, é aquele homem mais imbuído das letras, da poesia, das artes em geral. Bachelard foi um homem que fez um percurso pelos dois caminhos, né? Ele é um matemático, ele é um físico conceituado, mas ele viu que o conhecimento dele estava meio capenga, estava meio caolho. Tava meio caolho, meio capenga, então ele começou a dar aula e via que faltava alguma coisa, ele disse, faltava alguma coisa na vida dele, então ele começou a trazer poesias e a aula dele começou um pouco diferente. Na verdade, isso que eu tô falando para vocês eu li em outro livro, mas a gente acaba trazendo, né, os conhecimentos que a gente adquire. Esta obra aqui, ela começa aqui na introdução falando que, mesmo aqui na introduçãozinha, que Bachelard, ele vai na contramão dos pensamentos contemporâneos. Ele diz o seguinte, que Bachelard, ele não se adaptou às narrativas, às metanarrativas essencializantes, tipo teoria marxista, teoria freudiana, psicanálise freudiana, que são os marcos da modernidade, né? Ele não, ia na contramão dessas narrativas. O que é que eu vou dizer para vocês? Assim, o que é uma narrativa essencializante? Eu tô falando isso no termo que eu consigo aprender para mim, tá, gente? Por exemplo, a narrativa da Bíblia acredita que existe um Deus soberano, existe um bem e o mal, existe uma narrativa para o início, meio e fim das coisas, e é uma narrativa que nos preenche, né? Quem é cristão vive, acredita naquela essência e tá muito bem, obrigado. Da mesma forma é o marxismo. O marxismo, a teoria marxista, né? Ela somente tira Deus, né? Tira Deus como metafísica, né? E não existe nada para além dessa terra. Vamos criar
um céu na terra aqui, vamos fazer a revolução, vamos tirar o dinheiro da burguesia, vamos distribuir entre os pobres e vamos nós mesmos nos salvar, nós mesmos vamos criar a nossa filosofia, a nossa vida. Vamos destruir os marcos da história da burguesia, né? Que marca, como, por exemplo, a história, eu sou muito leiga, mas pelo pouco que a gente vai lendo, a gente vai aprendendo isso. O marxismo, ele diz assim, que todos os marcos da história foram criados a partir da visão dos burgueses. Então, tem que destruir a história, vamos dizer assim, tem que construir uma nova história, que é a história que vai tratar sobre a comunidade, de todo mundo, assim. Então, é bem complexo. Baixa lá, minha gente. E a teoria freudiana, que é uma teoria que vai criar, né, aquela coisa do complexo de Édipo, que vai explicar todo o mal que existe no homem. De imediato, baixa lá até que ele acredita um pouco na teoria freudiana, eu vou falar para vocês mais à frente. Mas aí ele vai romper, porque Bachelard, ele é um poeta da fluidez. Ele não acredita que nós, seres humanos, vamos aprender a partir de um conceito. Então, assim, tá complexo, né? Nem eu, gente, eu disse pra vocês que esse livro é bem pancada, certo? É bem difícil. Então, uma vez, Bachelard chegando assim, né? Quebrando já chegando já quebrando. Ah, eu não concordo com essas narrativas aí, né? Que dão explicação pra tudo, não. Eu não concordo com isso. O que é a pergunta? Então, você explica o quê? Como é que funciona aí? Aí, Bachelard também vai falar que na época dele, né? Na época dele, o que mais. Gente, eu tô agora até com medo de falar, é sério, vou mandar real. Outra coisa que também era bem constante na época dele era o positivismo, né? E o racionalismo. Gente, olha, eu vou falar a verdade pra vocês. Eu pesquisei, né, sobre o positivismo, sobre o racionalismo, mas eu não quero falar aqui pra vocês porque eu acho que eu ainda não compreendi o que Bachelard estava falando, qual era a crítica. Eu acho que eu sou muito responsável nas minhas resenhas. Eu vou falar basicamente do que eu, Yolanda, né, compreendi e fichei e peguei, vou escrever, mas essas outras coisas, como eu disse, eu vou retomar esse livro mais lá na frente, quando eu vou reler novamente, que eu li duas vezes, eu li novamente essa semana antes de fazer a resenha. Mas é assim, voltando ao raciocínio, Bachelard, né, na sua época, o pensamento era racionalista, positivista nas universidades, mas já tinha um pensamento de Lyotard, né, que é um pensador pós-moderno, que já estava dando umas cadeiradas, né, nessas narrativas que são essencializantes. Se você parar para analisar, o cristianismo dá resposta a tudo, o marxismo dá uma resposta para tudo. A psicanálise freudiana dá uma resposta para tudo. O racionalismo tenta explicar tudo. Apesar de ser ciência, não ter um Deus envolvido, mas cria uma resposta para tudo, ancora o ser humano no mundo, está entendendo? Então, o racionalismo tentava explicar a origem das coisas, não sei o que, do universo, criava vários conceitos e estava tudo bonitinho lá. E outra coisa também, o positivismo, a ciência, o racionalismo, como eu já falei. Então, o Bachelard disse que ele não acredita nisso como meio de aprender o conhecimento. Lembrando que esse livro trata de pedagogia da razão, pedagogia da imaginação. Bachelard vai dizer que ele não desmerece a ciência, não desmerece o conhecimento científico, mas ele não acredita no conhecimento científico estagnado. Eu acho que isso é o ápice para compreender Bachelard. Então, assim, a primeira fase aqui do livro, a primeira parte do livro, vida e obra do Estante, ele, né, aqui é Bachelard, como eu já falei para vocês, né, ele contando como ele se formou, que ele foi para a guerra, que ele perdeu a esposa, vários contratempos, vários instantes que tornaram ele a pessoa que ele foi. Aqui no racionalismo aplicado, imaginação criadora, né, nessa parte aqui, ele vai justamente falar sobre, na época lá dele, quais eram os métodos científicos em sua vigência. Ela vai explicar elas vão explicar detalhadamente essa ciência e vai mostrar como o Bachelard critica. Eu, particularmente falando, prefiro não falar dessa parte, porque eu achei muito complexo. Como é um livrinho muito resumido, algumas coisas eu não consegui, assim, entender, e eu me reportei a outros comentários, mas assim, tem pouca coisa na internet, mas eu vou falar em linhas gerais, né? Quando ela fala do racionalismo aplicado em imaginação criadora. Nesse ponto aqui, ela vai explicando, né, que o positivismo, o racionalismo tinham aquelas explicações para as coisas, né, no universo. Aí, só que Bachelard vem dizer que
ele só acredita, né, no racionalismo quando ele é aplicado. E quando ele é aplicado, aí vem a imaginação criadora. Ou seja, em outro livro que eu li, Bachelard disse que é necessário destruir os conceitos. Então, por exemplo, você tem um determinado conceito, vamos dizer assim, substantivo é a classe gramatical que dá nome às pessoas, aos seres vivos, aos objetos e tudo mais, né? Isso é o conceito, né? Mas aí Bachelard vai dizer que, eu tô dando um exemplo da minha área, mas se você chegar na escola e colocar substantivo tá, 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 tá. Aí, mas e você manda o aluno copiar, o aluno copia aquilo ali e pronto. Mas ela vai dizer que você tem que ir um pouco além disso. Você tem que colocar o conceito aplicado, né? Então, ou seja, eu vou trazer, vamos fazer uma coisa que geralmente algumas professoras fazem quando a criança está naquela fase da alfabetização. Então, você traz uma imagem que o que é isso? É uma criança, o quê? Então, você vai ligando a figura, a imagem ao conceito. É a forma mais vamos dizer assim, mais efetiva de você ensinar. Vamos passar o conhecimento. E quando você faz isso, quando você traz imagens, né? Você coloca em movimento, quando você coloca o conceito na prática, vamos dizer assim, como você coloca o conceito na prática, você vai fazendo com que a pessoa não só decore um conceito, mas com que ela aprenda o conceito vivendo o conceito, tá entendendo? Vivendo ali, ela vai aprender, mas ela vai estar raciocinando, ela está colocando a imaginação para criar. Eu entendi mais ou menos dessa forma. Eu vou refazer realmente essa resenha mais na frente, com essa minha percepção, assim, né? Mais à frente, retomando. Eu vou ver esse vídeo e vou ver como eu vou analisar depois, porque é bem difícil. Aí mais na frente ele vai falar sobre. é, é, ele vai falar também de uma coisa que eu acho bem interessante, que é a realidade do cientista e a realidade da pessoa. Ele vai dizer que não acredita que um cientista chega lá, ele dá um exemplo da solidão de Einstein, né, que Einstein tá lá, né, no gabinete, faz altas teorias, volta para casa, deixou lá. É um homem solitário e tudo mais, né, quase que um, um iluminado e depois volta para casa. Ele disse que não. Ele disse que o conhecimento ele tem que andar conosco a todo momento. E aí eu vou até retomar um comentário que eu li de Bachelard, aliás, um vídeo que eu assisti. Vou até deixar aqui linkado embaixo para vocês, porque Einstein não era assim. Einstein, gente, ele era um violinista muito virtuoso. Einstein, o criador da teoria da relatividade, né? Que viu que o universo, o tempo era relativo, não sei das quantas, eu não sei muito bem disso. Mas o que eu achei interessante no comentário de Einstein é o seguinte. É porque Einstein, ele estava ali lidando com o conceito, né? Ele estava, sei lá, o tempo, espaço, não sei o que, o universo. Eu fico imaginando ele fazendo as contas. Mas havia um momento que ele não conseguia raciocinar mais. Então o que é que ele fazia? Eu vi no comentário que ele tocava as músicas de Mozart. Porque ele dizia que ele entrava vamos dizer assim, ele se despachava no universo. Ele entrava nas notas musicais, assim, e de repente quando ele voltava, ele já conseguia sair daquele problema. Eu vejo que, de certa forma, baixa lá, não sei se ele sabia ou não dessa coisa, né, da vida de Einstein, mas Einstein era um homem meio como Bachelard, era um homem que vivia na questão do racionalismo, pesquisando e tudo mais, mas ele também era muito imbuído com a música. Talvez isso deu a capacidade dele pensar uma coisa tão assim, né, maluca como a teoria dele. Aí, quando ele vai falando sobre isso, né, ele vai dizendo que outra coisa também importante nesse livrinho que eu achei um pouco complicado é quando ele fala assim que o tempo ele não pode ser constante. É complicado de falar, já que eu tô falando de tempo. Ele vai dizer assim que às vezes a gente aprende vamos dizer assim, a questão da história, né? O início, meio, fim, antes de Cristo, depois de Cristo. Ele vai dizer que não é assim que se aprende as coisas têm que ser no instante. Eu vou daqui a pouco falar com você sobre isso, mas eu quero começar aqui. No capítulo 3, que é Pedagogia da Razão, Dialógica e da Imaginação Criadora, ele vai falar do papel do educador nessa missão de fazer a apreensão do conceito dinâmica, que fomenta a imaginação criadora. A missão, nossa, de réis mortais professores, né?
Gente, eu particularmente falo, eu acho isso um máximo, mas eu acho muito difícil. Mas enfim, o que eu entendi dele é o seguinte, é que ele diz que a gente tem que manter o conhecimento de forma dialógica. Não pode colocar somente o conceito e fazer as pessoas decorarem. Eu estou trazendo isso para minha área de conhecimento. Talvez eu não soubesse falar isso para outras pessoas. E eu vou dar um exemplo para vocês agora rapidinho. Eu vou ler aqui para vocês o poema Autopsicografia de Fernando Pessoa, que diz assim: o poeta é um fingidor. Finge tão completamente que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. E os que lê e o que escreve, na dor lida sentem bem. Não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim nas escadas de roda gira, a entreter a razão. Esse comboio de corda que se chama o coração. Com essa entonação bela, né? O poeta é um fingidor, né? Então, esse poema aqui, por exemplo, para explicar a pedagogia tal qual as escritoras falam que seria na perspectiva de Bachelard, você leva esse poema para a sala de aula. Quando você vai ler, né, o poeta é um fingidor, né? Aí finge tão completamente que finge e que chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Quando você começa a ler esse poema, você não vai pensar, eu estou no século XXI, no dia, não lembro, acho que é o dia 16 de janeiro de 2019, na idade de 34 anos, casada, filho, não. Quando eu fui ler aqui a autopsicografia, eu particularmente eu me remeti à figura de um autor diante da sua dor, né? E falando dessa dor. Olha que doideira. O poeta, ele chega a fingir que é dor, a dor que devera sente. Agora ele diz, e os que leem o que escreve, né, nós que estamos lendo, o que escreve, na dor, lida, sentem bem. Nós, leitores, lemos as duas dores. A dor que ele sentiu no início e a dor que ele remeteu, que ele teve que memorizar para escrever. E agora a gente tá sentindo essas duas dores, mais a nossa com a dele, tá entendendo? E aí ele continua. E assim nas escadas da roda gira a entreter a razão, ou seja, a razão ela não consegue aprender esse tempo aqui, que é o tempo em que a gente para, analisa e se remete para um passado que é eterno, porque toda vida que alguém lê esse poema e alguém se reportar para lá, por meio da imaginação criadora, ele vai se colocar no lugar de um poeta, sentindo a dor, vivenciando a dor. Então, e esse instante aqui é um tempo, gente, é um tempo que pode ser eterno. Ele é eterno. Então, é loucura. Black Mirror, tô brincando. Mas assim, mais ou menos isso. Bachelard diz que essa coisa de você pegar uma pedagogia racionalista, de você colocar os conceitos bem assim, eles não, tem que se levar poema para a sala de aula, para que por meio do poema os alunos entrem no instante, não é o tempo, né, demarcado nesse meio e fim, século 21, 22, 23, 24, não, ele disse que é para o educador levar para a sala de aula é, imagens, e aí ele disse que a imagem tem que ser por meio dos poemas. Eu acredito que não só os poemas, mas também as narrativas, né, literárias, porque você realmente você vai parar ali de pensar, entendeu? Em quem você é, na sua vida. Não, você vai se desprender do tempo cronológico, vamos dizer assim, e você vai adentrar em um tempo fabuloso, né? Que Bachelard até fala que é o devaneio. Imagine só, neste momento, eu lendo esse poema mais uma vez, eu fiz uma leitura que eu não havia feito da outra vez que eu li, e não com as informações de Bachelard, né? Então esse tempo aqui, para mim, ele é realmente muito precioso. E aí Bachelard vai fazer essa dicotomia. Razão tem que ser aplicada. O racionalismo, ele não é contra a ciência, mas ele diz que a ciência ele tem que ser uma ciência dialógica, ou seja, você levando um poema desse para a sala de aula, você vai dialogar com o aluno. Então, você entendeu o que do poeta? Ele disse que o professor ele tem que sair desse lugar de... Ele detém o conhecimento. Meu Deus do céu, eu não gosto nem de falar assim. Ele detém o conhecimento, ele tá ali, sabe de tudo. Não, ele disse que o professor... Eu até marquei aqui essa citaçãozinha aqui para vocês, ó. Porque eu digo que se eu me perder no pensamento, ela vai me ancorar. Mostra que a poesia é uma metafísica instantânea, pois o poema contém, ao mesmo tempo, uma visão plena do universo e o segredo de uma alma.
Gente, fala sério se isso não é verdade. Você lendo esse poema, eita, não tá. Você lendo aqui esse poema de Fernando Pessoa, quando eu li essa parte, eu só lembrava desse poema, porque realmente é como diz assim, olha, contém um momento, contém ao mesmo tempo a visão plena do universo e o segredo de uma alma e é uma metafísica instantânea. Gente, o que é metafísica? Meta é além e física é, né, aquela coisa do a física, a natureza. Eu pego aqui, isso aqui é física, né? Então, quando você faz assim, vou estudar metafísica, você vai estudar conceitos e teorias que falam um pouco do que está além da física, além da natureza. Então, quando você fala de coisas que você não sabe, né? Tipo, Deus é metafísica, para além da física, né? O universo, não sei, aí, cientista de plantão me ajudem. Mas quando eu leio esse poema aqui, eu realmente estou fazendo uma metafísica, eu estou analisando sobre a dor, sobre o processo de escrita de um poeta, sobre como ele sofre várias vezes para escrever, para criar. E assim por diante, né? Então, quando eu trago isso para a sala de aula, eu vou estar trabalhando a questão do que é o poema, quais são os conceitos aqui que ele aprendeu. Eu vou estar trabalhando racionalmente a obra, mas também vou estar trazendo a dialógica, né? O dialogismo, o professor dialogando, né? E a outra coisa também que é muito importante. Eu vou estar analisando um ser humano e ao analisar esse ser humano, eu vou estar aprendendo sobre o meu ser humano, sobre eu. Então essa obra é bem assim, é uma obra que ela remete muito a isso. Em linhas gerais, gente, eu não vou falar mais muita coisa, porque é como eu disse, eu estou insegura ainda para falar dessa obra, porque como eu falo de muitos conceitos que não são da minha área, eu tenho muita responsabilidade em falar sobre isso. Então eu vou aprender mais um pouco, até para escrever, e aí depois eu volto fazendo mais uma resenha. Então é isso, eu agradeço pela atenção, até a próxima. Tchau para vocês.